Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eita glória. Vamos orar pelo varão. Vocês podem se colocar de pé bem rapidinho pra gente orar pela vida do João Spinelli. Glória e glória, Senhor Jesus, você tem sido uma bênção aqui na nossa vida. Uma pessoa que o Senhor levantou para nos ajudar. E assim, eu agradeço a Deus por ter colocado ele no nosso caminho. Eu agradeço a Deus, João, pela sua vida. Pela vida da sua família também, que sempre está aqui com a gente. Raíssa, Senhor, meu Deus maravilhoso, de honra, glória e majestade, mais uma vez estou aqui na sua presença, Senhor, clamando a Ti, ó Deus, apresentando a Ti, Senhor, a vida do João, Senhor, a vida das suas mãos, ó Deus. Usa ele poderosamente, Senhor, neste momento. Deus, que não seja ele, Senhor, mas seja o Senhor, usando ele aqui lentamente, Senhor, falando conosco aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor, colher tudo aquilo, Senhor, que o Senhor está tentando falar para nós, ó Deus, que a gente possa, Senhor, viver, Senhor, cada ensinamento que ele for passar aqui para nós, ó Pai querido, que seja útil para nós, ó Pai querido, que a gente consiga, Senhor, executar cada coisa que for falado aqui, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, nós queremos andar em santidade, ó Pai querido. Usa, Senhor, o João Spinelli, Senhor, nessa noite, ó Deus, cobre ele com teu sangue poderoso, coloca ele debaixo das suas asas, Deus, em nome de Jesus. Isso, pode baixar. Porque senão vai ficar surdo aqui. Tá bom. Boa noite, Legacy! Ô, dá licença. Vocês são jovens que nem quem falou. A Gisele falou que vocês são jovens. Nem vai dar muito bom coisa pra vocês. Boa noite, Legacy! Glória a Deus, aleluia. Ó, a partir de agora, não vai ser eu falando com vocês. Vai ser o Espírito Santo falando com vocês agora. Amém? Amém, glória a Deus. Enquanto eu vou dando a introdução, quero que vocês abram a Bíblia em Mateus 28. Começando do verso 18 ao 20. Enquanto vocês vão abrindo Mateus 28, do versículo 18 ao 20, uma introdução do que está acontecendo agora, o que está acontecendo nessa parte de Mateus, que é o final de Mateus. Como muitos já sabem, que eu espero que muitos saibam, Jesus ele acaba de ressuscitar entre os mortos. E ele chega aos seus discípulos, e aí ele vai dar o que é chamado do tema de hoje. O chamado de hoje é a Grande Comissão. A Grande Comissão. Muitas das vezes a gente já ouviu muitas vezes isso na igreja, né? O tema da Grande Comissão. Mas por muitas das vezes que eu ouvi, eu não entendia o que era a Grande Comissão. Então vamos por partes aqui. O que é uma comissão? Você tem uma dúvida no coração, o que é? O que é essa grande comissão que Jesus mandou, né, ordenou que a gente fizesse? A definição de comissão é simplesmente uma tarefa, uma missão, um objetivo dado a um grupo. Por que é um grupo? Porque é comissão. Não é missão, é comissão. Esse prefixo co, ele dá a entender a gente que há mais de uma pessoa fazendo aquela mesma missão, aquele mesmo objetivo. E qual é esse grande objetivo que Jesus quisesse e quer que nós façamos até o dia de hoje? Que está agora em Mateus 18 ao 20. Todo mundo abriu? Todo mundo está conseguindo ler? Eu quero que todo mundo acompanhe, porque agora o Espírito Santo vai falar com vocês em nome de Jesus. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Fala comigo, por favor, gente. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, aleluia, glória a Deus, aleluia. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 21 precisando. Ensinando-os a guardar todas as coisas, repito, todas as coisas que tenho
vos mandar. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Muito forte isso, né? Muito forte isso. Então, o que eu quero passar para vocês o que significa cada um desses versículos, de acordo com o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Amém? Então, por que foi dado todo o poder para Jesus? Versículo 6 foi dito, é-me dado todo o poder. Por que foi dado todo o poder a Jesus? Muitos de nós vamos pensar, porque ele era Deus. Porque ele era Deus sempre. Ele é o Alfa e o Ômega. Espírito Santo pediu para levar a vocês aqui a definição, o motivo de Jesus ter tomado todo o poder dado a Deus Pai. Não foi porque ele era Deus, mas sim pelo que a gente vai ler agora. Não precisa abrir, eu vou ler agora. Filipenses 2 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Repita comigo: servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, qual foi o motivo que Deus Pai deu todo o poder a Jesus? Porque Jesus, acima de tudo, ele foi obediente e ele foi humilhado por ele mesmo, porque ele se sujeitou a se humilhar. Deus Pai, ele deu a missão: meu filho, eu preciso que você desça, porque a minha criação está perdida. Eu preciso que você desça. Então, assim, dessa forma, Jesus, ele se humilhou. Na versão em inglês, gente, desse mesmo texto em Filipenses que eu acabei de ler, se a gente for traduzir para o português, diz assim: em seus relacionamentos um com o outro, tem a mesma mentalidade que Cristo Jesus, quem, sendo a natureza de Deus, não se considerou igual a Deus, sendo Deus algo para a sua própria vontade, a sua própria vantagem. Pelo contrário, ele se fez de si mesmo nada. Então, ele se humilhar, ele se fez nada. Ele se colocou na mais baixa posição e ele estava na mais alta posição. Olha o nível de humilhação que Jesus se sujeitou a passar. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, a gente já ouviu isso várias vezes, que Jesus, ele saiu desse patamar sendo Deus, ele se sujeitou aí ao nível mais baixo. E sabe o que a gente não consegue fazer? A gente não consegue fazer assim, ó, para pedir perdão pro irmão. A gente não consegue fazer isso daqui, ó, baixar um degrauzinho para reconhecer os erros que você tem feito. Antes de eu ministrar essa palavra para vocês, Deus ministrou essa palavra no meu coração. Muito forte. Isso é muito forte. Então fala comigo: Jesus, ele foi obediente e se humilhou. Para quê? Para que o propósito de Deus Pai pudesse ser cumprido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obediência. Quando a gente ouve obediência, nos traz a vida que Jesus levou durante o seu ministério. Ele viveu uma vida santa. Viver uma vida de obediência significa ter uma vida santa. O Marcelo, semana passada, e semana retrasada, o Luiz também enfatizou novamente uma vida de santidade. E eu estou enfatizando isso de novo hoje, porque isso é algo muito sério. E é a principal coisa que Deus quer de nós. Uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade, gente? É um estilo de vida
que Deus colocou nos nossos corações para que vivemos aqui na terra. Vida de santidade. Vida de santidade. Jesus sendo Deus. Se colocou na mais baixa posição. Esse é o nosso exemplo que nós devemos seguir. Amém? Glória a Deus. Versículo 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discípulos de todas as nações. Será que essa mensagem, fazer discípulos de todas as nações, se aplicou somente aos discípulos que Jesus se encontrou, que andou com ele e disse: vai, prega o evangelho? Alguém pode falar para mim sim ou não? Não é. Os discípulos, eles só foram a fundação, a base da igreja. E a partir deles, o evangelho tem sido espalhado. Aleluia. E deve ser continuado por nós sim, através do seu testemunho de vida. Como que você vai dar testemunho de vida se você não anda numa vida de santidade? É impossível. É impossível. Então, não há como o evangelho ser espalhado se você não viver uma vida de santidade. Porque como você vai levar um evangelho que não está no seu coração? Como? Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Está falando conosco nessa noite. Ensinar o próximo, cuidar do próximo. No versículo 20, Jesus explica, ele dá um motivo do porquê isso não parou somente nos discípulos. Jesus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo dos séculos. Então não é a consumação da vida dos discípulos. Aqui não está falando até a consumação das suas vidas, não. Até a consumação do mundo. Então significa que Jesus estaria conosco até os dias de hoje, até a consumação do mundo, até que Ele venha. Pregar o evangelho não é só para evangelista, não é só para pastor, não é só para profeta, não é só para ministro de louvor, não é só para quem está arrumando o som, não é só para quem está na mídia, não é para quem lava o banheiro só, é para todos. Então, se o evangelho, se o espalhar do evangelho é para todos, então todos devem viver uma vida de santidade, porque é isso que Deus quer de nós. Gente, nós já ouvimos muitas vezes isso que eu estou acabando de falar. Mas o Espírito Santo, ele insiste em falar no seu coração: meu filho, viva uma vida santa, que o Deus Pai se agrada. Que o Deus Pai se agrada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, voltando para o grande tema da grande comissão aqui. Você tem dúvida do chamado que Deus tem colocado na sua vida? Ah, João, eu não sei o que Deus preparou para mim. Não sei se eu vou ser ministro de louvor. Eu não sei se eu vou ser pastor. Eu não sei se eu vou abrir uma igreja. Se você tem uma dúvida agora essa dúvida vai ser quebrada em nome de Jesus. O primeiro chamado que Deus colocou no seu coração e no meu é essa grande comissão aqui. Isso se aplica a todos. Ah, João, mas isso é um chamado geral, é para todos. Mas e o para mim? Porque tem gente que é ministro de louvor, tem um que é pastor, tem uns que é evangelista. Você está buscando primeiramente o reino de Deus para que essas coisas possam ser acrescentadas na sua vida? Você está buscando? Porque isso daqui não vai ser acrescentado na nossa vida à medida que nós caminhamos com Deus. Isso foi uma ordenança de Deus, uma ordenança de Jesus. Então, antes que Deus acrescentasse qualquer coisa na nossa vida, Deus já ordenou.
Ide, faça discípulos de todas as nações. João, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de espalhar o evangelho. Eu tenho medo que eles não aceitem o que eu vou falar. Tenho medo que eles falem, não, sim, essa coisa de evangelho. A sua função que Deus colocou na sua vida e na minha é de espalhar o evangelho, não é para convencer. Porque o convencimento não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus. Mas se você espalhar o evangelho, o Espírito Santo já estará com você. Já estará com você. O convencimento vem dele, não vem de você. Somente espalhar o evangelho cabe a você. Então não se preocupe se a pessoa que você está andando ou está conversando, está espalhando o seu testemunho, não se preocupe se ela vai aceitar aquilo ou não no coração dela, porque a semente, o propósito você já plantou, que foi espalhar o evangelho. Amém, gente? Então qual é o nosso primeiro chamado? Qual é o nosso chamado? Ide. Chamar a pessoa que você estuda para dar um rolê, pessoal da igreja, é chamar uma pessoa do trabalho para um churrasco, é chamar uma mulher que trabalha com você para tomar um café. Espalhe o evangelho de alguma forma. Espalhe. João, mas eu não tenho nada do que dar testemunho, eu não sei como acrescentar na vida da pessoa. Então comece a buscar a Deus, porque se você não tem nada para acrescentar na vida daquela pessoa, será realmente que você está vivendo um evangelho verdadeiro? Será realmente? Será? Ide. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso chamado: fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês essa noite. O Espírito Santo quer passar para vocês essa noite. Sejam santos. Vivam uma vida de obediência. Se humilhem, porque Jesus se humilhou. Obedeçam, porque Jesus obedeceu. O nosso alvo e o nosso foco e o nosso exemplo é Ele. Não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Amém, gente? Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi uma palavra curta. Foi uma palavra que eu acredito que seja eficaz no coração de vocês. Porque é o Espírito Santo que está plantando isso no coração de vocês. Não sou eu. Então pense toda vez: Jesus, eu tenho alguma oportunidade de espalhar o teu evangelho? Me mostre, Senhor Jesus. Como tocar a vida daquela pessoa que eu trabalho? Como tocar a vida daquela pessoa que eu estudo junto? E ela só fala de coisa de mundo, ela só fala de islamismo, ela só fala de qualquer outra coisa a não ser a palavra, a tua palavra, Jesus. Como? Me ensine, Espírito Santo. Quando você for no seu quarto e orar, fechar a tua porta, no teu secreto, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensine a espalhar o teu evangelho. Que é isso que o Senhor quer de mim. Amém, gente? Amém. Não era para demorar muito, não. Era isso que eu quero espalhar e dizer a vocês. O Espírito Santo está incomodando seu coração agora. Ide, não fique na sua zona de conforto, porque Jesus não ficou. Aleluias, glória a Deus, amém. Era isso, gente. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Amém. Glória a Deus.